E aí galera, aqui é o Vini Silva e eu estou aqui com os meus alunos, o Gustavo, o Max e o Erley, que são assinantes do canal Supercrentes! É isso aí pessoal, assine você também o nosso canal, fique aí agora com o nosso vídeo. E aí pessoal, como é que você está? Todo mundo aí depois de tanto tempo aqui? A gente até envelheceu aqui, ué, de tanto tempo, ué. Passou tempo demais, né, Zé? A gente tá aqui hoje, gente, retornando os vídeos aqui em homenagem a Santo Antônio. O santo casamenteiro, Festa né? junina. É o arraial aí, né? O arraial dos supercrentes. O arraiado Supercrentes. E aqui a gente sabe que a gente já tá no mês de julho, inclusive uma coisa que a gente precisa corrigir aqui, viu, John? Que tem pessoa que fala festa julina, porque tá no mês de julho. E não tem nada a ver, a festa junina tem a ver com a deusa Juno e não com o mês junho. Ah, tá aí um bom esclarecimento. Então, você que quer fazer festa junina aí na sua igreja... No, God, please, no! No! Se você fizer em julho, não diga que é julina, não tem a ver com o mês, tem a ver com a deusa Juno. Então, né, cabe a cada um tem sua idolatria. Isso aí. Mas, Sem gente, mais vai- delongas, né? Não Vamos vai lá disso, não. então. Eu sou o John. E eu sou o Vini Silva e vocês estão vendo aqui, o John hoje ele tá homenageando o Caracterizado, povo rural, né? né? Exatamente. Homenagem aí para os produtores rurais que trabalham assistindo o nosso vídeo aqui. Né? Exato. Vários produtores Isso. rurais já mandaram, olha, tá uma bênção, tá lá colhendo milho e vendo lá o Supercrentes, então é isso aí. Ô, gente, isso aqui é serviço do capeta! Capeta da desgraça! Tá larando, preparando a terra e nos ouvindo e nos assistindo ao mesmo tempo, hein? Exatamente, eu tô aqui pra representar a ala malandra, você que é malandro, eu tô aqui pra te representar. Pegadinha no malandro! Ai, ai, ai! Então é isso aí, vamos embora já pro nosso assunto de hoje. Não, mas não é possível. E aí pessoal, vocês se lembram? Ô John, você lembra qual foi o último assunto do último vídeo? deixa O que a eu gente falou que ia pensar fazer, aqui. hein, cara? Ah, cara, é mesmo. A série. Isso! Você lembra disso? A gente- Vocês lembram disso? Exatamente, a gente falou que ia lançar uma série de episódios aqui falando de quê? De coisa boa, de pecado? Eu admiro mais a merda do que vocês. Entendeu? Eu dou valor ao cheiro da merda! Ao cheiro da merda! Do que dou valor a vocês. Todo mundo gosta de pecado. Ó, mas a gente tá brincando aqui, mas é uma coisa séria, né, John? Sério, A gente assunto falou que ia muito falar sério. de pecado. Isso. Pode ou não pode? Não era o nome da série? Foi nesse sentido aí. Pode a gente ou não começou- pode? E aí a gente combinou aqui que vocês, aquilo que a gente falar, vocês têm que obedecer. Canônico, né? Aqui, né? Canal canônico começou aqui a partir do último episódio. E agora a gente vai estabelecer algumas coisas que são muito necessárias. Porque, John, como que a gente vai falar sobre pecado se a pessoinha aí Não sabe, Não ou sabe. não tem ainda essa ciência a do definição Isso. do que é pecado? Exatamente. Você sabe o que é pecado? Mas o que acontece é o seguinte, antes da gente entrar em pontos específicos para definir, claro, sempre ao olhar da Bíblia também, né, tendo base a Bíblia, do que é ou não pecado, do que de fato a Bíblia condena ou não, a gente vai primeiro definir no estudo da hamartiologia, que é a parte teológica, né, que estuda o pecado. Então a gente Exatamente. precisa entrar nesse ponto primeiro, para depois sim começar essa série que vai dar muito o que falar. Então a gente vai falar aqui sobre o pecado, a gente não vai dar não é um seminário teológico não, sobre pecado não. esse vídeo, inclusive ele vai ser um vídeo mais curto, mas é só para introduzir essa questão, pode ou não pode, o que pode, o que não pode, tem a ver com pecado, mas primeiro a gente tem que saber o que é o pecado. Exatamente. Você reunido com a sua turma na igreja, debatendo, eu imagino que já devem ter chegado nesse ponto, onde muitas vezes se perguntou, não, isso aqui pode ou não pode, mas por que que não? O que que na verdade ia caracterizar isso como pecado?
Isso. Né? O que definiria isso como algo que estaria nos afastando de Deus? Daí? É aquilo que afasta os olhos de Deus, não é? O que o profeta diz, que as nossas transgressões, os nossos pecados afastam os olhos de Deus para nós, de forma que Deus não pode nem ouvir as nossas orações, porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas afinal de contas, que droga, que raio de negócio que é esse negócio de pecado? Vamos lá, né? De fato, agora adentrar nesse assunto pra gente então poder esclarecer aqui em poucos minutos. Isso. Inclusive eu agora vou cometer um pecado, que é assassinar pelo menos 2 cachorros que estão latindo aqui, atrapalhando o nosso vídeo. Não, mas não é possível. Bom, né? Então vamos lá. Se a gente for pegar no original essa palavra, né? A definição dela, quando você pega a palavra pecado, né? Seria errar o alvo. Então você mira em algo para atirar, mas Você falha, você falha, você erra, né, não sai como planejado. Na verdade, o pecado deveria ser isso na vida do cristão. Deveria ser algo que foge da regra. Isso, né? Não uma prática contínua, constante, né? Constante, né? Sempre acontecer. Então isso deveria ser um acidente. Né? Com acidente é aquilo que nunca estava programado, mas acontece. Nós, como homens pecadores, a gente pode em alguns momentos errar. Isso seria o significado da palavra pecado. Mas Vinícius, o que seriam esses erros? Né? Então, isso aí é interessante, John, porque agora, já indo para a Bíblia, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, ele fala o capítulo todo falando assim sobre o pecado que habita em mim, eu faço isso por causa do pecado e tal. Então ele vive falando o pecado, o pecado, o pecado. Mas que pecado é esse? O pecado habita nele e, por sinal, habita em nós. O apóstolo Paulo era um exemplar da espécie humana, então acontece conosco também. A questão é que o pecado, muitas pessoas acham isso, John, que o pecado é você fazer algo errado. E a questão é que a Bíblia ela aprofunda mais isso e mostra que o pecado não é apenas quando você faz algo errado, mas o pecado é uma condição na qual nós nascemos. Então, se o pecado é errar o alvo, todos nós já nascemos já vesgos. Exato. A gente não consegue acertar o alvo nunca. Exatamente. Por nossa conta, a gente não consegue. A gente já nasce com a visão. Visão, não. A gente já nasce com a visão deturpada. Então, isso é o pecado. É aquilo que traz inimizade com Deus. Exatamente. É aquilo que faz com que a gente não queira Deus, né, John? E lembrando uma passagem também do apóstolo Paulo, a igreja de Romanos também, um texto bastante conhecido, né, muito usado. Romanos 3:23, que fala que todos pecaram. Todos. E, cara, dando ênfase nisso que o Vini Silva acabou de falar, que todos nós, com essa natureza pecaminosa que nós temos, a gente já nasce com essa deturpação, onde o homem não consegue, por si só, buscar a Cristo, né, por conta disso. O pecado nos afasta. Então, não é somente eu matar alguém, né? Não faz isso, Chavinho, não! Não, Chavinho! Não é somente que eu tô querendo colocar uma coisa simples, né? Mas não é um delito assim nessa escala que quer dizer que é um erro. Isso. É igual o Vini Silva acabou de falar que vai muito além disso. É uma questão mais profunda de entendermos que a nossa condição em si já é um pecado, a nossa condição em si já só por nós mesmos. Nós nascemos assim. Não, e o interessante é que só por nós mesmos já seria o suficiente para nos separar de Deus, né? A nossa condição em si já encontra dessa maneira. Você nasce separado Exato. de Deus. É por isso que Cristo precisou nos resgatar, porque se fosse fácil assim, não, o ser humano em algum momento da vida, ele vai desconfiar e vai voltar para Deus. Não é assim. Não é. Se fosse fácil, não precisaria de Jesus nos resgatar. É por isso que ele veio, porque a gente não dava conta de fazer isso sozinho. Exatamente. O homem por si só, ele enxerga o quê? As trevas, porque é a nossa condição. A palavra de Deus fala como amou mais as trevas do que a luz. Esse é o porém, né, John? O homem gosta do Exato. pecado. A gente gosta. Ninguém peca assim... nem que droga, pequei. Lógico, a pessoa regenerada, ela vai pensar, que pena, eu pequei, não quero pecar mais. Mas o homem natural não, ele peca porque ele quer, ele tem prazer no pecado, é a vida dele, ele é impulsionado para isso, vem de dentro.
o negócio, né? Vem de dentro, porque isso está condicionado a nós. Então isso, toda vez que a gente ouve falar pecado, 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 é porque o pecado ele é a somatória daquilo que no nosso impulso a gente demonstra e de maneira fica muito claro aquilo que a gente é. A hora que você pisa no calo de alguém, a hora que você, né, na ira, ali revela o seu verdadeiro eu. É verdade. Isso somos nós sem Cristo. Isso é o pecado dentro de nós. Isso é tão verdade que eu vi uma ilustração um dia muito bacana, eu nem me lembro onde eu vi, não tem como eu dar a fonte. Uma pessoa que disse assim, olha, o pecado, ele se mostra direitinho nas nossas reações. Exato. Quando você vai agir, quando você se prepara para tomar algum tipo de atitude, você se preparou antes. Então você está preparado, né? Eu vou fazer isso. Você já está se preparando. Isso. Agora, quando é uma reação, você não consegue reagir de outra forma. O pecado te impulsiona. Vou dar um exemplo. O John veio preparado para gravar um vídeo aqui e tal, beleza. Mas se de repente entra alguém aqui, ou eu mesmo, dou um tapa na cara dele, a reação dele imediata é de ter ódio de mim, é de partir para cima de mim. Impressionante. Ele não consegue medir a reação. Fala, não, na minha reação eu vou agir de... Não, é porque na hora que a coisa acontece, o pecado aflora, porque é isso que a gente quer fazer. Então o pecado... Essa é a nossa natureza, né? Quando a nossa natureza vem à tona, você vê o pecado, manifesta na hora. O cara te dá uma fechada no trânsito, ô seu filho! A vontade que dá é o pecado que manifesta na hora. Você não estava esperando aquilo, entendeu? Você não preparou. Então Exatamente. isso é interessante. É isso é o que nós somos, isso é a nossa reação, como o Vinícius bem falou, e isso é o pecado. É isso então que nos afasta, é isso então, né, que nos deixa longe da presença de Deus. E é isso que Deus, né, procura tirar das nossas vidas e colocar o Espírito Santo para trazer as boas obras. Miserável homem que sou, disse o apóstolo Paulo. Exatamente, combateu o bom combate, ele falava que esmurrava o próprio corpo para não fazer a própria vontade dele, né? Aquilo que ele queria fazer ele não fazia, o que ele não queria fazer ele fazia. É essa a nossa labuta dia a dia, né? Se vocês pensam que a gente ia trazer notícias boas aqui, o que tem é a gente entender que não é por nós, mas é através do Espírito Santo, que por nós mesmos o que nós vamos querer é sempre o pecado. Porque né? Evangelho significa boas novas, notícia Exato. boa. Evangelho significa notícia boa. A notícia do Evangelho, a notícia boa é essa, de que você pode ser salvo, apesar de ser um desgraçado. Essa é a notícia boa. Não, mas não é possível. Então, pessoal, vocês até repararam agora que a nossa câmera mudou, né, John? Exatamente. Porque a gente já vai falar aqui agora um segredo de bastidores. Nós gravamos do nosso celular, do meu celular geralmente. O meu acabou a bateria, entrou o do John agora, porque o vídeo não pode parar. Não pode não. Olha, a gente tá falando aqui de coisa séria aqui, apesar de que na hora que a câmera do meu celular desligou porque acabou a bateria, eu pequei, porque eu fiquei com muita raiva. Mas vamos seguir aqui. O importante, o que a gente quer fazer nesse vídeo aqui é que você entenda, tem essa base de que o pecado pode ou não pode fazer isso. É mais profundo do que isso, né, John? Quando a gente tá A questão, às vezes, é por que você quer fazer isso. Essa é a questão. Às vezes a gente tá preocupado ali em definir que não, assado, cozido, mas a questão a gente precisa entender que é uma luta que nós travamos todos os dias contra uma natureza, contra uma carne, enquanto a gente está preocupado em definir pontos, se pode ou não pode. Quando, na verdade, quando a gente entende o que o pecado é dentro de nós, a gente vê que a luta, né, é muito mais profunda do que simplesmente, vou fazer isso aqui, não vou fazer aquilo ali. É as consequências e o porquê de se fazer. Mas a hora que a gente vê o poder do pecado nas nossas vidas e aquilo que ele vai trazer de consequências também, a gente passa a ter uma outra visão, né, e consequentemente também outras atitudes. Exatamente, e tá na moda esse ano falar sobre Lutero porque é o ano da Reforma Protestante, 500 anos da Reforma Protestante, então vamos falar um pouquinho sobre Lutero aqui. Ele dizia uma coisa, quando ele descobriu as doutrinas da graça, assim, quando ele descobriu essa questão do perdão de Deus na Bíblia e tal, ele chegou à seguinte conclusão: eu não sou pecador porque eu peco, é o contrário, eu peco porque eu sou pecador. Os meus pecados, eles são frutos do pecado, e aí há uma diferenciação.
às vezes a gente confunde pecados no plural, que são esses pecados, né? Mentira, a pornografia, o xingamento, a desobediência, são pecados. A gente confunde isso com o pecado. Quando Paulo fala assim, o pecado que habita em mim, ele está falando o que o John disse, é a natureza terrena, é o pecado original, é o que está dentro. Esse pecado, essa natureza inimiga de Deus, vai produzir os filhotes, que são esses pecados que vão surgir no nosso dia a dia. Exatamente, porque é a raiz daquilo que está instaurado, né, em nós. E agora é uma luta até Cristo voltar ou nos levar aqui dessa terra. Exatamente. Então, para dar uma tranquilidade para o seu coração também, Lutero dizia que a gente é simultaneamente justo e pecador. O cara que se converteu, ele não deixou de ser pecador. Não, agora eu sou super santo. Agora eu sou super crente. Super crente. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Agora eu sou super crente. Não, na verdade o cara, quando ele se converte de fato, quando Jesus muda o coração dele de fato, ele não deixa de ser pecador, mas ele é justo agora, ele é justificado. Não há imputação de pecado sobre ele, porque ele foi justificado por Cristo. Então, às vezes você se vê vacilando aí, como o John disse, você vê se acidentando aí muito no pecado, você tem mesmo que ficar triste, você tem mesmo que... Sabe, que pensar, puxa, que droga, como eu sou ruim, como eu sou mal. É isso aí mesmo. Você, eu, o John, nós não prestamos. Nós somos ruins mesmo. Essa é a conclusão que a gente deve chegar. Você de fato é uma pessoa ruim, mas a graça de Deus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E apesar de você ser ruim, você também é justo por causa do sangue de Jesus. Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. E um ponto aqui muito importante pra gente finalizar, né, essa primeira parte aí, né, pra depois a gente ir nesse pode ou não pode, mas é muito importante, é que daí que vem essa definição também de santidade, porque não é igual o Vinícius colocou muito bem aqui, que você agora se torna um cristão, que você é regenerado por Cristo, né? Que você então, essa natureza desaparece e agora acabou, nunca mais eu vou pecar. Né? A gente continua lutando contra o pecado, porque a santidade é exatamente isso, é a separação. Agora eu sou um santo lutando contra o pecado, eu agora, né, vou me munir das armas que o Espírito Santo tem para me oferecer, e é uma guerra que a gente declara contra o pecado. O mesmo corpo continua habitando aqui, né, a mesma carne e tudo, mas aí aquela conversa que a gente já sabe, né, aquilo que você alimentar mais, o espírito ou a carne, né, que você munir mais é que vai te dar forças para você continuar nessa luta. Então o santo é isso. Ele não é que a pessoa acaba nunca mais vai pecar, aquele que luta, tá lutando constantemente. Que luta, que arrepende, caiu, vai lá, pede perdão a Deus, levanta novamente, não fica remoendo não, mas tem um arrependimento sincero, verdadeiro, né, e luta com todas as suas forças, entendendo, né, que quando a gente tá falando que lutar, é você depender de Deus, né, porque na nossa força... Não é tipo assim, não, pode deixar comigo agora, essa semana, se depender de mim, eu não pego. Não pega, acabou. Eu também. Mentira! Não é assim. Quantos já fizeram essa promessa, hein? Olha, essa semana eu não vou pecar mais. Acabou, esse mês não acontece isso mais. Irmãos, na nossa força, a gente sempre vai nos encontrar preso. Sim. Porque é muito maior do que nós isso. É muito maior do que a nossa força de vontade. Sabe por quê, John? Olha só, tem gente que acha que... Não, eu já tenho 2 dias sem pecar. Escuta aqui, meu querido irmão idiota. Ó... A Bíblia diz que a gente peca pelas nossas palavras, por aquilo que a gente fala de errado. A Bíblia diz que a gente peca pelo nosso pensamento, por aquilo que a gente pensa errado. A Bíblia diz que a gente peca pelas nossas ações, aquilo que a gente faz errado no dia a dia. E aí entra uma coisa, que às vezes você pensa, não, mas eu não estou pensando nada errado, eu não estou agindo, fazendo nada errado, eu não estou falando nada errado. Mas aí a Bíblia diz que a gente também peca pelas nossas omissões. Quando a gente deixa de fazer algo certo, a gente está pecando. Eita, e aí? Então às vezes você tá aí bonzinho na sua casa, você não tá falando nada de ninguém,
você não tá pensando em nenhuma bobeira, você não tá agindo de forma errada, mas você tá deixando de fazer algo que você deveria estar fazendo. Você tá deixando de pregar o evangelho, às vezes, ali naquela hora. E aí? Você tá deixando de ajudar uma pessoa. Isso é pecado. Então, resumo da história. Não tem jeito. A gente é isso. Miserável mesmo. Não tem como escapulir. A gente peca. Precisa mesmo dessa luta que o John falou contra o pecado. É uma luta constante, né? E também na graça do nosso bom Deus, Ele vai nos conceder a vitória sobre qualquer tipo de dificuldade. Às vezes você se encontra preso hoje em algum pecado e a palavra que a gente deixa aqui é essa. As boas novas do Evangelho nos garante isso, essa libertação em Cristo, né? Que Ele é que faz renascer um novo... Renascer não, cria um novo homem, né? Algo que não era possível, né? Algo que não é possível. Você não vê, né, um leopardo se transformar num leão. Então o homem muda a natureza dele. E esse é o dilema, porque a gente quer sair dessa natureza pecadora para ir para uma santa, mas ao mesmo tempo ainda a gente ainda tá com a pecadora, tentando nos desvencilhar, mas na glorificação, quando você morrer vai dar certo. Acabe com ela. Ai! E morreu. Tá, ou então quando Jesus voltar, aí a gente Aí é vai 100%, conseguir. né? Aí Acabou. até então, é essa luta, meu irmão. E outra coisa que não pode ficar aqui, John, nas entrelinhas, né? A gente não quer dar essa mensagem assim de que, de boa, não tem como você vencer o pecado. E pronto, né? Não tem jeito. Não, então A vamos gente pecar mesmo. mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito de vencer. Zero e credo, irmãos. Não, isso não é a mensagem, pelo contrário. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa graça faz o quê? Nos ajuda a abandonar as paixões mundanas. Nos ajuda a abandonar as paixões mundanas. A graça de Deus, essa graça que te abraça, essa graça que te aceita como um pecador, é a mesma graça que vai te ajudar a vencer esses negocinhos. Isso aí, e a palavra de Deus ainda fala que onde abundou o pecado, superabundou, né, a graça de Deus. Então, é isso, irmãos. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Se vocês gostaram, se vocês curtiram, né, deixem o like, escreva os comentários. A gente tá sentindo falta dos comentários, né? Gente, fala, xinga. né? Não, xinga não, porque aí é pecado. É pecado. Mas pode criticar, Isso, pode comentar. deixa aí, fala. Deixem assuntos que vocês querem que a gente grava também, tá bom? Compartilhe o vídeo também. É isso aí. E ó, nada de pecar, até o próximo episódio, hein?